Olá, graça e paz. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Estou aqui comentando, fazendo comentários, né? Compartilhando meus comentários bíblicos, Antigo Testamento, Novo Testamento. Agora é o segundo vídeo, né? Profeta Obadias. O Deus da misericórdia é um Deus perdoador, né? O tema, se a gente pudesse resumir, o livro de Obadias, esse é o segundo vídeo, né? Do meu comentário, todo orgulho será castigado, né? Obadias, versículo 21, último versículo. Subirão salvadores ao Monte Sião. Monte Sião, vocês sabem que é um nome poético, é um nome lírico, né? Romântico para Jerusalém. Todas as vezes que você vê a palavra Sião ou Zion na Bíblia, está se referindo a Jerusalém. Para julgarem ao monte e de Esaú. E o reino será do Senhor. O livro do profeta Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Contém um severo ataque aos edomitas, ou idumeus, que embora fossem irmãos de Israel, no que diz respeito à sua origem racial, ok? Eles lembram que Edom foi o nome dado aos descendentes de Esaú, irmãos de Jacó. A história registra, fala aqui no meu comentário bíblico, se vocês quiserem, eu tenho um comentário, todo ele gravado, digitalizado em PDF. Se alguém quiser aqui, eu posso mandar no privado. A história registra, a história bíblica, que eles tornaram inimigos ferozes do povo de Deus, do povo de Israel. Obadias ou Abdias, como está escrito na Bíblia Católica, né? Na Bíblia Católica, Abdias, Obadias, ou em árabe, Abdullah, que quer dizer servo de Javé, Jeová, servo de Deus. Portanto, tem o seu tema central abordando o conflito entre Israel e Edom, né? Os israelitas e os idumeus, né? Edomitas. Há pelo menos 20 referências ao nome Obadias na Bíblia, usadas para designar cerca de 13 pessoas diferentes. Mas ninguém sabe ao certo a quem se refere este Obadias ou Abdias. O nome dele significa servo de Jeová ou de Yahvé. Aparentemente, quando analisamos o conteúdo do livro, parece que ele era da tribo de Judá, profeta Obadias. O contexto global do livro parece mais favorável situá-lo no início do exílio, por volta do ano 587 a.C. As evidências, para tanto, são as diversas informações sobre a participação dos edomitas ou idumeus como aliado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na destruição da nação. Você pode ler em Salmo 137, 7, Lamentações de Jeremias 4, versos 21 a 22, Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 25, de 12 a 14, e Ezequiel 35, de 5 a 7. Alguns estudiosos, teólogos e eruditos do Velho Testamento apontam a situação reinante na época de Jeorão, segundo Reis 8, 16 a 24. Comentando aqui meu artigo, ok? Meu comentário bíblico do livro de Obadias, Velho Testamento. Situando Obadias no início do exílio, verificamos que sua mensagem se resume basicamente à acusação dos edomitas
ou idumeus, ou seja, descendente de Esaú, pela traição cometida ao se aliarem ao rei babilônico Nabucodonosor, e a proclamação da esperança para o povo de Deus. Castigo e esperança são temas recorrentes na Bíblia. Deus tem um propósito pedagógico e educativo ao castigar seus filhos e sempre aponta para o arrependimento e perdão. Primeiro vem o castigo e a disciplina. Depois vem o arrependimento e perdão, como atitudes fundamentais para a restauração do povo. O dia do Senhor virá. É um tema recorrente no livro de Obadias, capítulo 1, verso 15. E vai trazer o julgamento sobre as nações e livramento para o povo de Deus. Verso 17 do capítulo 1, tem um só capítulo apenas. Então a estrutura teológica e cronológica bíblica de Obadias ou Abdias é, primeiro, versos 1 a 16, a destruição de Edom. Segundo, a restauração de Israel, versos 17 a 21. A mensagem de Obadias ou Abdias para hoje. Primeiro, Deus é justo e julgará os que se aproveitam das pessoas que enfrentam dificuldade na vida. Lembremos do fato que Deus prometeu a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12, 3. Segundo lugar de mensagem de Obadias para hoje. Ao enfrentarmos problemas, Deus é sempre um refúgio seguro. Sob grande perseguição, o escritor do livro de Apocalipse recebeu muito conforto nas palavras que lembram as de Obadias, o profeta. O reino deste mundo tornou-se o reino do nosso Senhor e de seu Cristo. Apocalipse 11, 15. O conteúdo resumido de Obadias. Primeiro, a destruição de Edom. Edom foi o nome dado aos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. A Bíblia aponta para o orgulho como o grande profeta de Edom, os idumeus, ou seja, os edomitas, descendentes de Esaú, achavam que Deus não iria puni-los. O orgulho exclui Deus da vida das pessoas. Há muitas pessoas por aí, orgulhosas, arrogantes, jactanciosas, vaidosas. Isso nunca vai acontecer comigo. Ou então Deus não existe. Será? Sabemos que por trás do orgulho deles estava a rivalidade de longa data. Os hebreus, judeus, e os descendentes de Esaú, os edomitas ou idumeus. Desde a época dos patriarcas, ocasião em que Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú por uma simples refeição. Qual foi? Um prato de lentilhas. Por causa de uma sopa, um guisado, um prato de lentilhas, ele vendeu a Deus, a bênção de Deus, a primogenitura. Ou seja, Esaú, ao vender a primogenitura, o seu direito de irmão mais velho, o que facultava o direito, ao irmão mais velho? O irmão mais velho ficava com a herança dobrada do pai, e na ausência, na morte do pai ou doença muito grave, o filho mais velho, ele ficava com a responsabilidade de chefiar a família, de cuidar da mãe, da viúva no caso, ficar com a porção dobrada para manter a família.
era o direito da primogenitura, o irmão mais velho, né? Realmente. Segundo lugar, a restauração do povo de Israel, da nação, versos 17 a 21 do capítulo 1 de Obadias, ou Abdias. Para Edom foi-me prometida a destruição final, mas para Israel. Depois de cumprirem o exílio na Babilônia, Caldeia, houve a promessa do retorno e restauração de um remanescente fiel, chamado pequeno rebanho de Jacó, pequeno resto de Jacó. Remanescente. Foi desse remanescente que retornou e foi restaurado, que veio o Messias para ser Salvador em Sião. Verso 17 a 21. Precisamos aprender a lição. Sempre quando Deus castiga ou disciplina alguém, Ele o faz para educação e ensino, né? Visando a pedagogia. Ensino, instrução, disciplina. Através da disciplina, irmãos, dos seus filhos, Deus procura purificar o caráter deles, despertando-os e preparando-os para a missão. Então, realmente, Deus não deixa, né, o mal impune. Porque o bem, na Bíblia, sempre, e na história da igreja, do cristianismo, né, sempre o bem vencerá o mal. Então, Obadias, se eu pudesse resumir todo o profeta Obadias, todo o capítulo 1, que é um capítulo só, nos 21 versículos, comenta aqui, né, no meu panorama bíblico do Velho Testamento, seria: todo orgulho será castigado. Vocês não pensem que as pessoas de hoje não terão punição. Sim, todos serão julgados. O Deus da misericórdia é um Deus perdoador. Fala do dia do Senhor virá. Jesus está vindo, né? A história registra que os edomitas, eles eram inimigos ferozes de Israel. Então, o tema de Obadias fala isso: a rivalidade, a briga, né, o divórcio, a cisão, o conflito entre os hebreus, os judeus, o povo de Deus e o povo de Edom, os idumeus, edomitas, ou descendente de Esaú. É uma rixa antiga, que um dia Deus vai trazer luz e solucionar, vai colocar pingo nos is, vai passar o pente fino no funil, na moenda, né? Tem uma palavra que minha avó ensinava muito, Dona Maria Antônia, mãe da Dona Clarice, né? Minha avó materna, Dona Maria Antônia Barreto, lá na roça, plantava feijão, milho, café, joeirar. Ele pegava ali, né, a joeira, né, a peneira, colocava ali para separar os grãos das impurezas, das sementes ruins e das pedras. Joeirar. Soprava e pegava a moenda, a peneira e joeirava. É isso que Deus vai fazer com Edom. É isso que Deus fez com Edom. É isso que Deus vai fazer com os ímpios e pecadores. Ele vai passar na moenda e na joeira, né? Joeirar, né? A peneira, e separar os bodes, os cabritos das ovelhas, os maus e os bons, lá na escatologia, lá do juízo final. No Apocalipse fala isso. Amém? Então está aqui o resumo
do livro de Obadias. É um capítulo só. Ele é muito curto, né? Então, o livro de Obadias, ele é um livro muito interessante, porque ele fala da rivalidade, né? Da rixa entre o povo de Deus, como eu falei, né? E os judeus e os edomitas, né? Os descendentes de Esaú. E, como eu falei, Deus não vai deixar o mal impune. Deus não vai deixar que os maus prevaleçam, que as trevas prevaleçam, né? O livro de Obadias, ou Abdias, comenta aqui, né, no meu artigo, né, meu panorama bíblico, né, Velho e Novo Testamento. Quem quiser pode pegar aqui, né? Eu posso mandar gratuitamente para ler, todo digitalizado em PDF, no meu WhatsApp, 22, código daqui de Campos, 999 72 58 67, né? Ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Telegram, no Gmail, no YouTube. Então, Obadias, ele é um oráculo. É uma profecia da desolação contra Edom, meus descendentes de Esaú, porque se aproveitaram da conquista de Babilônia contra Jerusalém, não é? E o juízo de Deus contra Edom, juízo de Deus contra os idumeus, né? Os edomitas. E é interessante que fala também do dia vindouro do Senhor, o juízo de Deus, o julgamento, do versículos 15 a 21. A gente percebe o juízo de Edom, é parte do dia vindouro de Javé, Jeová Deus, em que todas as nações pagãs experimentarão a ira do Senhor. O juízo assume uma forma de lex talionis, olho por olho, olho por olho, dente por dente, chamada lex talião, ou lei de Talião. Os destinos de Esaú e Jacó sendo invertidos. Versos 15 a 18. Quando os exilados, cativos, voltaram e tomaram posse novamente da terra prometida, né? O orgulho, né? A jactância, o pecado, como eles zombaram, eles escarneceram, eles debocharam dos israelitas, e Deus não deixou impune. A ruína de Edom, os edomitas, descendentes de Esaú, ela foi anunciada, né? Eles traíram, porque mesmo os antigos aliados de Edom se voltaram contra eles e levarão eles à ruína. Deus declara a ineficácia dos dois grupos, dos quais a nação tinha grande orgulho. Seus famosos sábios, Jó, e seus conselheiros eram de uma região de Edom, né? Jó e seus colegas, eles eram guerreiros e conselheiros. Então nada adiantou todo o poderio militar dos edomitas, seu exército, suas espadas, né? Seus escudos, seus guerreiros, homens valentes, chamados de Gibor ou Giborins, valentes experimentados em guerras, lutadores, guerreiros, de nada adiantou para os edomitas, porque Deus, Israel, é a menina de olho, a menina dos olhos de Deus. Então, com o povo de Deus, ninguém mexe nos ungidos do Senhor. A Bíblia fala o seguinte, tem um versículo que eu temo quando eu leio e falo. Eu acho que está lá em Hebreus.
horrenda coisa é, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o mal, ele tem um poder que vai até a soberania e o poder de Deus. Deus só permite o mal, o diabo, os inimigos do povo de Deus ir até uma determinada, atingir até uma determinada distância, mas barra com a autoridade e o poder de Deus. E isso aconteceu com os edomitas. Eles riram, aí eles falaram consigo: vocês estão rindo? Parece que eu estou ouvindo Deus falar: vocês estão rindo? Estão escarnecendo, zombando, não é? E debochando dos meus servos? Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Deus não é vingativo. Deus não castiga, irmãos. Mas Deus dá o exemplo e Ele disciplina com o propósito de educar e de ensinar. Pedagógico. Está aí meu comentário, meu artigo, Panorama Bíblico do Velho Testamento, do livro de Obadias, ou, como diz nas Bíblias católicas, Abdias. Que Deus abençoe. Amém.